Salve galera, tudo legal? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Gamer Red Pill. Aqui quem vos fala é o Raborim. Pessoal, quando você acha que as coisas estão complicadas para um homem, você percebe como elas conseguem sempre piorar. No vídeo de hoje eu vou comentar um pouquinho sobre essa matéria, aqui que está no Terra Brasil Notícias. Você também encontra ela em outros portais, sobre uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, que julgou que, nesse caso em específico, união estável não exige fidelidade, diz o STJ após julgar caso de homem que teve 23 filhos com 7 mulheres. Pessoal, por que esse caso aqui é importante? Porque STJ gerou uma jurisprudência. O que é uma jurisprudência? É a decisão de um colegiado de juiz, de um grupo de juiz ou de um juiz. Essas decisões são usadas como um embasamento para ações que as pessoas movem. Então eu posso pegar, por exemplo, digamos que eu esteja processando, sei lá, até uma telefonia, uma empresa de telefonia, e eu conheci um caso, achei um caso na internet que a pessoa passou pelo mesmo problema que eu e venceu. Eu posso colocar essa jurisprudência nos autos para que possa dar maior embasamento nas minhas solicitações. Aqui, então, a gente tem uma geração de uma jurisprudência que pode ser usada posteriormente, em outras relações. E aí vamos ler um pouquinho aqui da matéria enquanto eu faço comentário. Perdão. Os deveres de fidelidade e lealdade numa relação amorosa não são necessários para configurar uma união estável. Foi esse o entendimento da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o caso de um homem que teve 23 filhos com 7 mulheres diferentes, enquanto mantinha uma relação com a autora da ação originária. Aí vocês vão entender mais para baixo o que é isso daqui. A relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, reconhece que os deveres de fidelidade e lealdade podem ser importantes para impedir o eventual reconhecimento de relações estáveis e duradouras simultâneas, concomitantes ou paralelas, já que a monogamia é condição para essa configuração. Essa parte aqui vai de acordo com essa outra matéria aqui que está no site do próprio STJ. Só que essa daqui, olha, setembro ainda de 2022. Então nós temos duas matérias bem próximas, por unanimidade, a terceira turma do STJ decidiu que é incabível o reconhecimento de união estável simultânea ao casamento, assim como partilha de bens em 3 partes iguais, que seria a traição ali, mesmo que o início da união seja anterior ao matrimônio. Ou seja, a pessoa se casa, mas ela já estava em um relacionamento com alguém, entendeu? Com uma outra pessoa. Ao dar parcial provimento ao recurso, o colegiado considerou que não há impedimento ao reconhecimento da união estável no período de convivência anterior ao casamento, mas a partir deste momento, tal união se transforma em concubinato. O que significa? Anteriormente, antes do casamento, ele até podia estar uma união estável com aquela outra pessoa. O casamento cortou a união estável com a outra pessoa e transformou aquela relação que ele tinha com o outro como um concubinato. Ou seja, concubinado, perdão. Que ela era concubina dele. Era como se fosse a bola de terça, Tava ali, tinha uma relação, mas a única relação estável que ele tinha era com a casada. Que ele era casado, Contudo, os autos, aí voltando para outra matéria, contudo os autos tratam da relação de um homem, um empresário alagoano conhecido como Severino da Bananeira, já falecido, que vivia em uma relação estável com a autora da primeira ação, mas mantinha casas extraconjugais e era formalmente casado com outra mulher. Essa parte aqui que é muito importante para aquilo que está escrito aqui no site do STJ. E aquilo que a própria juíza indicou aqui, Porque a monogamia é a condição. Formalmente casado com outra mulher. Segundo essa decisão que o STJ tinha dado antes, o casamento ele torna-se a única união estável. Não é possível você declarar mais de uma união estável quando a pessoa é casada.
A única relação estável que a pessoa tem é o casamento. Ou seja, via de regra, esse homem ele já estava em uma união estável e aí ele teve uma relação com essa outra mulher sem se separar da primeira. Por isso, ao analisar o recurso movido pela esposa, ou seja, isso que ela era formalmente casada, a ministra destacou que esses deveres, lembrando que aqui ela está fazendo referência aos deveres de fidelidade e lealdade, não são relevantes na hipótese em que as relações estáveis e duradouras são sucessivas, iniciada a segunda após a separação de fato na primeira, e na qual os relacionamentos extraconjugais mantidos por um dos dois conviventes eram eventuais não afetivos, não estáveis, não duradouros e bem assim insuscetíveis de pedir a configuração de união estável. O que ela está dizendo aqui é basicamente o seguinte, olha, ele se separou da primeira que ele era casado e ele estava com outra. Porém, pessoal, ele se separou até onde a gente está vendo aqui apenas em termos de convivência e manteve ali relações afetivas com ela, mas apesar dela falar eventuais não afetivos não estáveis, se esse fosse o caso, né, porque ela que ganhou na verdade, né, ela ganhou esse direito de estar ali dentro, né, dessa questão, mas de uma forma ou de outra a gente teve aqui um reconhecimento de duas uniões estáveis ao mesmo tempo, porém monogamia não é a condição para que a gente possa compreender uma relação duradoura, melhor, não é o necessário para que a gente possa ter uma relação estável. Segundo o STJ, não é inconcebível que a gente reconheça uma união estável paralela, ainda que iniciada antes do casamento. Não é inconcebível, não é uma condição. No Brasil, você pode casar com duas mulheres ao mesmo tempo? Não, você não pode. Então, ao meu ver, essa decisão daqui, ela vai contra, inclusive, as leis, né? Mas, enfim, juízes e sendo juízes. Por isso, analisar, tal, beleza. O entendimento de unânime foi seguido pela turma, formulando o entendimento em decisão unânime. Ainda, segundo a Andrighi, a união estável confirmada, a partir de robustos e variados elementos de fato e de prova, tendo a relação estável dos dois iniciarem em dezembro tal e durar até a data. Sabe o interessante, pessoal? É que aqui Severino Bananeira morreu, né? Será que eu acharia uma imagem dele aqui? Vamos clicar aqui para buscar. Pesquisa com o Google. Ele é esse carinha aqui? Tá. Então, Severino Bananeira, ele é esse cara aqui. Beleza. Severino Bananeira. Interessante. Esse caso, pelo jeito, então, é novo. Deve ser, né? Beleza. Eu não sei se é esse, se o Bananeira. Agora eu tô quebrado, mas... Enfim. Ou esse aqui, pra ter que tanto filho? Sei lá. Enfim, pessoal. Acredito que seja... esse camarada aqui. Enfim, independente de quem for. Seguinte. Severino Bananeira morreu. Era um empresário. Lá em Alagoas, é isso? É ele mesmo, esse camaradinho aqui. O que acontece? Ele faleceu. Então, a união estável, pessoal, a gente está falando sobre a busca deles de conseguir dinheiro. Estamos falando sobre a distribuição de renda, estamos falando sobre a distribuição de bens. Estamos falando que todas as outras mulheres, as outras 5 mulheres, vão poder usar essa jurisprudência para poder correr atrás. É claro que elas vão ter que comprovar que tinham uma relação com ele, coisas do tipo. Mas, pessoal, nós estamos literalmente vendo como que mesmo que não haja o casamento, você pode ser considerado uma união estável. Isso a gente já sabe. Porém, repare que se, mesmo com o casamento, eles ainda aceitaram outra união estável, o que impede você, meu jovem padawan que está aí exercendo suas opções, não correr o risco de ter a união estável com 5 mulheres decretada pela justiça? E você, meu jovem amigo que acha que dá para levar a vida aí numa boa assim, tendo que pagar pensão para 5 mulheres diferentes.
A gente sabe que o pagamento de pensão ela tem aquela relação muito mais sobre a necessidade, né, da mulher, sobre, ou melhor, a dependência da mulher ao homem, sobre o seu custo de vida, aquela coisa toda, mas ainda muitos desses empresários, eles literalmente criaram mulheres que acabam sendo dependentes do seu dinheiro. E aí, de repente, ele poderia, se ele estivesse em vida, ele poderia muito bem ter sido obrigado a pagar pensão para todas elas, se for o caso, tá? Se era o caso de que elas dependiam do dinheiro dele. E aí, como é que resolve, pessoal, essa questão? O que vocês acham? Eu particularmente acho que, se você pode reconhecer uma dupla união estável, você pode então pegar a questão do casamento e transforma o Brasil em um país que reconhece a poligamia. Porque por lei, pessoal, a poligamia no Brasil não é reconhecida. Por lei, você pode casar-se com uma mulher. Porém, união estável tem o mesmo poder de casamento. Inclusive, lembrando, pessoal, em união estável, a regra que regra, né, essa questão, ela é basicamente o seguinte: união de bens. Ou seja, você tá ali com a namoradinha sua ali há, sei lá, 4, 5 anos, vocês muitas vezes até já tá morando junto, ou não necessariamente você precisa estar morando junto, não precisa ter filho para ser considerado união estável. Você vai lá, tá lá com a sua namoradinha e tal, bonitinho e tal, achando uma beleza, uma maravilha, se divertindo. Pá, a justiça vai lá e considera união estável. Mas você ao mesmo tempo estava traindo ela com outro. Pá, agora, com isso aqui você tem uma jurisprudência que permite, se você estava ali 3 anos enganando duas moças diferentes, você pode acabar levando para o botiquim aí, levando aí no seu rabicó, você pode acabar levando aí 2 uniões estáveis. E ambas podem requerer depois divisão de bens. Porque a união estável, ela vai pela regra de união de bens. Então, meu jovem, fica esperto. Porque se antes a lei só aceitava uma união estável, agora você pode acabar caindo para 2. Deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre isso. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.